Boa tarde, meus queridos. A aula de hoje nós vamos trabalhar com inscrição e circunscrição de polígonos regulares. Na realidade, nós só vamos trabalhar com 3 polígonos regulares: triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Beleza? E depois nós vamos começar a trabalhar com áreas de figuras planas. Primeiro, vamos só lembrar o que é necessário para uma circunferência estar inscrita em um polígono. Ela está inscrita, ela tem que tangenciar todos os lados. E para a circunferência estar circunscrita, ela tem que passar por todos os seus vértices. Beleza? Então vamos aqui para o nosso primeiro polígono regular, nosso triângulo equilátero. Os 3 lados com a mesma medida, os 3 ângulos internos com a mesma medida e cada um deles medindo 60 graus. Tudo bem? Pessoal, tenho aqui a minha circunferência circunscrita, tenho a minha circunferência inscrita. Chamei de Rzinho o raio da inscrita e Rzão o raio da circunscrita. Tranquilos? Bom, essa distância que sai do vértice até o outro lado é chamada de quê? A altura que eu chamei aqui de Hzinho. Beleza? Eu vou traçar as 3 alturas do triângulo. Primeira altura. Segunda altura. E a terceira altura. Bom, se fosse um triângulo qualquer, o ponto de encontro das alturas, ele é chamado de quê? Ortocentro. Especificamente no triângulo equilátero, a altura coincide com a mediana, que coincide com a bissetriz, que coincide com um pedaço da mediatriz. Então, esse ponto aqui é o bico. Ele é baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Joia? Eu quero falar especificamente do baricentro. O que o baricentro faz de importante? Ele divide a mediana uma razão de 2 para 1. Do vértice até o baricentro, tem o dobro da medida do baricentro até o ponto médio. Gente, mas esse pedacinho aqui, olha, não é o raio da circunferência inscrita? Esse pedaço de cima, eu vou ter 2Rzinho. Opa! Aí eu já tenho algumas relações importantes. Quais são? Pessoal, esse 2Rzinho também não é o Rzão? Não é o raio da circunferência circunscrita? Então eu tenho que o Rzão é 2 vezes o Rzinho. Bacana? Tudo isso daqui não era a altura? Então a altura do triângulo equilátero é 3 vezes o Rzinho. A altura do triângulo equilátero, tá vendo que o Rzinho é Rzão sobre 2? Então a altura do triângulo equilátero é 3Rzão sobre 2. Beleza? Tranquilo? Lembra que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2? Aí de imediato eu já tenho então o quê? Eu posso relacionar o raio da circunferência circunscrita com o lado e o raio da circunferência inscrita com o raio. Beleza? Tudo tranquilo? Pegaram isso daí?
Já fizeram essas anotações? Sim? Posso para frente? Então, olha, como o nosso quadro aqui é curto, gente, à medida que eu vou passando para frente, eu tenho que apagar o que eu escrevi. Tá bom? Então, já estou apagando, hein? Mas não se preocupem, quem não copiou, daqui a pouco vai estar lá no YouTube. Próximo polígono regular, nosso quadrado. Circunferência circunscrita, circunferência inscrita. Tudo bem? Gente, como é que chama esse segmento no quadrado? No quadrado. Não é diagonal? Lembra que se o meu lado do quadrado é L, essa diagonal é o lado raiz de 2. Tranquilos? Mas, Alfeu, isso daqui também é o raio da circunferência circunscrita. Aqui é o raio da circunferência circunscrita. Qual é a conclusão que eu tiro? Que o diâmetro da circunferência é igual à diagonal do quadrado. E aqui eu posso falar, então, que o raio é a diagonal dividido por 2, ou posso pegar o lado também, gente, mandar para cá, ó. Tranquilo? Beleza? Esse daqui é o lado do meu quadrado. É o lado do quadrado. Aqui eu tenho o raio da circunferência inscrita. Mas aqui também é o raio da circunferência inscrita. Qual a relação que eu tenho entre eles, então? O lado é 2 vezes o raio da circunferência inscrita. Pegaram, meus queridos? Beleza? Então, olha, diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita, o lado do quadrado é igual ao diâmetro da inscrita. Posso para frente? Próximo polígono regular é o nosso hexágono regular. Circunferência circunscrita, circunferência inscrita. Pessoal, no caso do hexágono regular, o que você não pode esquecer é que o meu hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Olha, isso daqui é o lado de um triângulo equilátero. Mas também é o lado do hexágono. Então, isso aqui é o lado de um triângulo equilátero e é o lado do hexágono. Mas você consegue perceber que também é o raio da circunferência circunscrita? Relação. Opa, foi mal. Relação. Raio da circunferência circunscrita é igual ao lado do hexágono regular. Tranquilos? Gente, o que é isso nesse triângulozinho pequititinho aqui? Não é a altura desse triângulo? Não é a altura dele? Mas também é o raio da circunferência inscrita. Relação. O raio é igual à altura de um triângulozinho equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Joia, gente? Então, é isso que eu queria falar de inscrição e circunscrição. Tá? Essas relações são importantes. Vou falar agora de áreas.
Eu tenho algumas áreas importantes para trabalhar com vocês. Primeira figura, retângulo. Como eu faço para calcular a área do retângulo? Vocês lembram? Essa é fácil, né, gente? A área do retângulo é dada por base vezes a altura. Essa é tranquila. Já preencheram? Quadrado. Ué, gente, o quadrado, ele não é um retângulo? Então, a área do quadrado eu posso escrever como sendo base vezes a altura. Mas quem é uma das bases? Lado. E a altura? Lado. Então, a área do quadrado é o seu lado elevado ao quadrado. Tranquilo? Próxima figura. Paralelogramo. Paralelogramo. Nosso paralelogramo, ele está aqui, olha. Para quem não lembra, paralelogramo, lados opostos paralelos, lados opostos congruentes, ângulos opostos congruentes, ângulos adjacentes suplementares. Está aqui o meu paralelogramo. Olha o que eu fiz para calcular a sua área. Você está vendo esse biquinho dele aqui? Eu cortei esse bico e coloquei para cá. Olha como é que ele ficou. Logo, esse paralelogramo virou o quê? Um retângulo. Então, a área do paralelogramo você calcula da mesma forma que você calcula a área de um retângulo. Base vezes a altura. Lembrando que a altura não é este lado. A altura é a distância entre dois lados paralelos. Joia? Posso para o próximo? Triângulo. Olha o que eu vou fazer nesse triângulo. Eu peguei a altura desse triângulo, peguei metade da altura dele. Esse pedacinho aqui, olha, tem metade da altura. Tá joia? Essa reta tracejada está paralela à base. Bacana? Aí o que eu fiz? Peguei esse biquinho aqui de cima e joguei ele aqui para baixo. Que figura que ele se transformou? Em um trapézio. Não, também é um trapézio, né, gente? Vocês lembram? Quando eu falei de quadriláteros, quadriláteros notáveis, o primeirão lá era o trapézio. O que é um trapézio? Possui um par de lados paralelos. Isso aqui é um trapézio? É, mas é um trapézio especial. Qual é esse trapézio especial? Ele é um paralelogramo. Como é que eu acabei de falar que eu calculo a área do paralelogramo? Base vezes altura. Só que a altura do paralelogramo está sendo a metade da altura do triângulo. Resumo, como é que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Ou, quem prefere, escreve assim, ó, metade de base vezes altura. Dá no mesmo. Joia? Vamos para o próximo.
Esse daqui é um triângulo especial. A área dele eu calculo também sendo base vezes altura, dividido por 2. Então, a área deste triângulo é metade. Quem é a base? A. Quem é a altura? Eu chamei de H. Tranquilo. Mas esse não é um triângulo equilátero? No triângulo equilátero tem uma maneira de calcular a altura diretona, né? Como é que você fez? Você pegou metade deste triângulo equilátero, que virou um triângulo que? Retângulo. Aqui A sobre 2. Aí você aplica Pitágoras. Quando você aplica Pitágoras, você vai encontrar que a altura é A raiz de 3 sobre 2, como eu falei anteriormente. Beleza? Substitui aqui na área. Então, a área vai ser metade de quem? De A vezes. Quem é o H? A raiz de 3 sobre 2. Logo, a área do meu triângulo equilátero vai ser A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tem uma galera aí que confunde a área com a altura. Gente, é só você lembrar. A altura é a medida linear. Tem uma dimensão. Então, que tem que estar elevado a 1. A área, superfície, 2 dimensões. Tem que estar elevado ao quadrado. A raiz de 3 sobre 2, altura. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, superfície, área. Joia? Posso para frente? Tem um outro triângulo, gente, que é um triângulo também especial. Bacana também para a gente calcular a sua área. Vou apagar, tá? Que é um triângulo retângulo. Vamos lembrar, então, rapidinho aqui. Qual é o conceito de altura de um triângulo? Conceito da altura de um triângulo. Sai do vértice e vai até a reta suporte do lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, olha, altura, triângulo, retângulo. Isso aqui é um cateto. Cateto, dona hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa é esse segmento aqui. Agora, qual é a altura relativa ao lado que mede C? A altura relativa ao lado que mede C é essa aqui, ó. Qual é a altura relativa ao lado que mede B? É essa daqui, ó. Então, especificamente no caso do triângulo retângulo, um cateto é base, o outro altura. Ou o outro é base e o um é altura. De um modo geral, a área de um triângulo retângulo, metade de cateto vezes cateto. Metade do produto dos catetos. Tranquilos? Bom, eu quero falar agora de áreas específicas do triângulo, tá? Tem várias maneiras para você calcular a área de um triângulo. Vai depender do que o cara fornece para vocês. Tudo bem? Primeira, quando o cara fornece a medida dos 3 lados, como eu posso calcular a sua área? Através de uma formulazinha chamada de fórmula de Heron. Depois, é até fácil demonstrar essa fórmula. Vou só dar uma dica. Traça a altura, chama isso aqui de x, x sobre 2. Pitágoras, Pitágoras, e vai desenvolvendo. Tá? Essa foi uma dica. Se quiser, depois eu demonstro para vocês. Não é complicado, não. Mas tem como você calcular a área deste triângulo através da fórmula do Heron.
quando vocês conhecem a medida dos três lados? Galera, como eu chamo de o que é A mais B mais C? Isso aqui é chamado de perímetro. E o semiperímetro é A mais B mais C dividido por 2. Fórmula de Heron. A área de um triângulo é dada pela raiz quadrada de quem? Do semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos um dos lados, semiperímetro menos outro lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Essa é a fórmula de Heron. Tranquilos? Então, tá bom. Posso para o próximo? Vou apagar aqui primeiro. Olha esse triângulo. Eu conheço a medida dos três lados e conheço o raio da circunferência inscrita. Olha que bacana. Como é que eu posso calcular a área deste triângulo? Moçada, eu vou pegar este triângulo e vou dividi-lo em 3 triângulos. Pega esse triângulo aqui que eu coloquei de azul. Dá para você perceber que a base dele é C e a altura é Rzinho? Sim ou não? Então, a área desse cara aqui vai ser metade de base vezes altura. Joia? Pega esse aqui, olha. Dá para perceber que nesse triângulo Vzinho é a base e o Rzinho é a altura? Então, a área dele vai ser metade de base vezes altura. E o último, esse triângulo preto aqui de baixo, ó. Dá para perceber? Base vezes altura sobre 2 é a sua área. Joia? Se eu somo a área azul mais a área vermelha mais a área preta, eu não tenho a área do triângulo todo? Sim ou não? Essa soma vai ficar assim, olha. Metade de C vezes R, metade de B vezes R, metade de A vezes R. Pessoal, R não é fator comum? Coloca R em evidência. Vai ficar área igual a R que multiplica A mais B mais C sobre 2. O que é A mais B mais C sobre 2? Eu acho que tem. Semiperímetro. A área é o semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Eu acho que era isso aí. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho para você copiar esse negócio aí. Já posso? Beleza? Olha esse triângulo. Normalmente eu poderia calcular a sua área como uma área normal. Metade de base
vezes a altura. Ótimo. Mas vamos pensar o seguinte. E se eu não tivesse essa altura? Se eu tivesse só esse lado A e esse ângulozinho alfa? Vamos ver o que vai acontecer? Pega este triângulozinho. Ele é retângulo. Em relação a alfa, o H é cateto oposto. E o Azinho? Cateto, nada. Oposto ao ângulo de 90 graus, meu filho, não é cateto, é a dona hipotenusa. Quem é que trabalha com cateto oposto e hipotenusa? Seno. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a dona hipotenusa. Logo, esse H é A vezes o seno de alfa. Então eu posso dar uma melhorada nisso daqui, ó. Olha, posso falar que a área é A vezes B vezes o seno de alfa dividido por 2. Ou seja, num triângulo qualquer, se eu conheço dois lados e o ângulo compreendido entre eles, tem como a gente calcular a sua área. Como é que eu calculo a área? Lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Daqui a pouco eu vou fazer um exercício e vocês vão ver isso. Tudo bem? Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu pulei um slide. Mas eu pulei porque eu quis. Tá bom? Eu vou voltar nele aqui. Volta no slide. Pessoal, o triângulo que eu quero calcular a área é esse daqui. Tá bom? Aqui eu tenho um ângulozinho que não estava escrito, mas eu vou chamar de ângulozinho alfa. Joia? Bom, eu acabei de mostrar para vocês que a área deste triângulo pode ser lado A vezes lado B vezes o seno do ângulo alfa, tudo isso dividido por 2. Não foi? Bacana. Todo triângulo tem uma circunferência circunscrita a ele. Essa daqui é uma circunferência circunscrita que eu vou falar que o seu raio mede Rzão. Beleza? Em todo triângulo vale a lei dos senos. O que ela fala? Ela diz que num triângulo qualquer, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. E a constante de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita. Ou seja, se eu pego esse lado Czinho sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é alfa, isso vai ser o quê? O diâmetro da circunferência circunscrita. Vai ser 2R. Pessoal, para ficar bonitinho, manda esse seno de alfa para lá, manda esse 2R para cá. Vai ficar assim, olha. Seno de alfa é igual a C sobre 2R. Bacana? Pode substituir aqui? Quando eu substituo, vai ficar A vezes B vezes. No lugar de seno de alfa, eu vou escrever C sobre 2R. Melhorando, a área deste triângulo eu posso calcular sendo o produto dos três lados sobre 4 vezes o raio da circunferência circunscrita. Bacana?
Então, olha, só recapitulando. Posso calcular a área do triângulo normalmente, base vezes altura sobre 2. Joia? Se o triângulo é equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se eu conheço a medida dos 3 lados, fórmula de Heron, raiz quadrada, semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos um dos lados, semiperímetro menos outro lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Conheço 2 lados e o ângulo entre lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Se eu conheço raio da circunferência inscrita e os lados, semiperímetro vezes o raio. Se eu conheço os 3 lados e o raio da circunferência circunscrita, está aqui. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui o quadro. Pessoal, lembra o que eu falei de trapézio? Que é o meu primeiro quadrilátero notável. Ele possui um par de lados paralelos. Esses lados paralelos nós chamamos de bases. Aqui eu chamei de B1 e aqui de B2. Tudo bem? A altura é a distância entre as bases. Olha o que eu fiz aqui, gente. Eu peguei esse meu trapézio e tracei essa diagonal. E separei essas duas partes. Então, eu vou ter um triângulo aqui, um triângulo aqui. Tranquilo? Como é que eu faço para calcular a área deste primeiro triângulo? A área do primeiro triângulo é metade de base vezes altura. E a área do outro triângulo? Metade de base vezes altura. Gente, vocês estão vendo que eu posso colocar altura em evidência? Quando eu coloco altura em evidência, a área vai ser base 1 mais base 2 dividido por 2 vezes altura. Normalmente o pessoal fala o seguinte: base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ou base média vezes altura. Tudo bem, gente? Tranquilos? Próxima figura. Próxima figura é o meu losango. Losango, gente, é um quadrilátero equilátero. Os 4 lados têm a mesma medida. Olha o que eu fiz com ele. Transformei esse camarada em um retângulo. Diagonal 1, diagonal 2. Quando eu transformo este cara em um retângulo, a área do retângulo todo vai ser o quê? Base vezes a altura. Beleza? Mas, gente, esse pedacinho daqui tem a mesma área deste pedacinho daqui. Então, para calcular a área do losango, vai ser diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2. Produto das diagonais dividido por 2. Tudo bem, meus queridos? Gente, de teoria foi essa daí e está vencendo o nosso horário. Aí eu vou fazer o seguinte.